Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14 da nossa declaração de fé das Assembleias. Alguém não tem esse livro? Quem não tem, erga a mão, por favor. Todos têm? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar vamos começar a pormenorizar os nomes, as características dos obreiros levantados pela nossa igreja, para que haja organização no corpo de Cristo. Estamos falando sobre a forma de governo, como que se governa a igreja, o que é necessário para que a organização igreja seja constituída, seja organizada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nunca esquecendo que, apesar da importância e necessidade da organização ser bem estruturada, ela nunca pode ser influenciada por nenhum outro órgão, por nenhum outro tipo de palavra, porque a organização tem dois princípios. O primeiro, ela é um organismo vivo que salva vidas, que recupera vidas, preocupado com almas, e a sua natureza é espiritual. Então, apesar da organização existir, necessitar, para que haja uma coerência na adoração a Deus, uma coerência nas atitudes concernentes à sua palavra, para que o nome dele seja glorificado, nós nunca podemos perder a essência pela qual a instituição igreja foi criada: para salvar almas, para curar almas, para libertar almas. É de natureza espiritual. Então hoje nós falamos, na primeira terça nós introduzimos sobre a forma de governo. Na terça-feira passada, sobre a sua organização e o ministério da igreja. E hoje vamos falar um pouco sobre pastores e evangelistas e sobre os presbíteros. E na próxima terça-feira, que será o encerramento deste capítulo, nós falaremos sobre os outros dois nomes concedidos aos obreiros, que são os diáconos e os cooperadores. Então, pastores e evangelistas são, de uma forma genérica, identificados como ministros do Evangelho nas nossas igrejas e nas nossas convenções da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então, não que isso seja uma regra, porque nós temos visto que não são só pastores e evangelistas que pregam, e isso não pode ser enclausurado como uma regra única, porque todos nós pregamos a palavra de Deus, mas é de costume que pessoas, estamos falando, irmãos, de declaração de fé da Assembleia de Deus, Ministério Belém, amém? Aquilo que nós cremos, pautados dentro da palavra de Deus. Então, os pastores evangelistas são aqueles levantados, consagrados para ministrar ao povo de Deus a palavra do Senhor. Amém? Pessoas levantadas para ensinar a igreja aquilo que a Bíblia pede para que seja ensinado. Qual que é o nosso termômetro para estes homens? Se eles estão falando qualquer coisa? Não. Sempre nós precisamos observar se as palavras a nós ministradas estão dentro da palavra de Deus. Amém? Por isso que é necessário, eu sempre ensino isso para os meus alunos do discipulado, se você tem tempo no seu dia de ler uma literatura só, leia sempre a Bíblia. A Bíblia é insubstituível. Eu tenho tempo de ler outros livros que vão me ajudar, desde que você conheça o autor e desde que você entenda que aquilo que você está lendo é bíblico, glória a Deus. Mas se você tem tempo curto de ler uma literatura só,
na sua vida e no seu dia a dia, prefira sempre a palavra de Deus. Para quê? Para você não ser enganado. Para você não aceitar qualquer coisa que te falam. Então os ministros, pastores, evangelistas são levantados, consagrados mas são falhos. Amém, irmãos? Não há perfeição. Busca-se a perfeição. É de prática que se busca a santidade, mas nós somos falhos. E por isso que nós louvamos a Deus, e isso não é mérito nosso, é do Senhor, de termos uma igreja, eu falo agora em especial da nossa congregação, de pastores que assumem esse púlpito e pregam a Bíblia. Não ficam inventando, não ficam tentando descobrir aquilo que não está escrito, mas prega a verdade. Prega aquilo que Jesus deixou, prega aquilo que Deus desejou, e aquilo que está revelado é para nós. Aquilo que Deus aprove revelar é para nós. Então nós temos que crer naquilo que Deus nos revelou. Então o pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentar o rebanho de Deus. A Bíblia diz em Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. É muito sério cuidar do rebanho de Deus. Principalmente, se você atentou para o final do versículo que nós lemos, para apacentar a igreja, que ele, quem é esse ele? Jesus resgatou com seu próprio sangue. Nós não estamos cuidando de uma organização qualquer. Nós não estamos cuidando de uma organização, vamos dizer assim, uma organização humana, o presidente humano de uma empresa X, enfim, não tem o poder do conhecimento do que os seus servos estão fazendo. Mas Deus tem. Deus tem. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Nós cuidamos, e aqui a gente pode abrir um leque, não ficar só com o pastor evangelista, não, você. Nós somos responsáveis por cuidar, por apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa que assentou ao nosso lado em um culto, ou que vive ao nosso redor diariamente. Nós somos responsáveis. Nós não estamos cuidando de uma organização humana, passageira. Nós estamos cuidando de algo que é eterno, almas. Almas. Nós somos responsáveis por isso. E apacentar é alimentar. E não é alimento arroz, feijão, não. É alimento espiritual. É engraçado que pessoas não ficam sem se alimentar um dia, por vontade assim própria, né? A não ser que a pessoa tenha um propósito de jejum, ou por uma ocasião qualquer. Mas ninguém fica. Eu até brinco lá com o pessoal onde eu trabalho, eu abro a cozinha e falo, vocês estão almoçando de novo? Não almoçaram ontem já? Almoçar de novo hoje? Agora, uma pergunta para você guardar para você. Eu espero que a resposta seja hoje. Mas quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ah, mas é impossível. Não, irmãos. Não é impossível. Porque se a gente deixar o dia a dia nos levar, infelizmente, nós deixamos em segundo plano o que deveria ser o primeiríssimo plano da nossa vida. A palavra de Deus. Então, antes do pastor apacentar no sentido de alimentar a igreja com a palavra, cuidar e proteger o rebanho. Agora, é o pastor que protege o rebanho?
Hã? Eu estou do seu lado 24 horas por dia? Não. Nós vamos te ensinar e você vai ler e vai aprender aquilo que vai te dar alimento e aquilo que vai te proteger. E quem é? É a presença dEle. É ser agradável a Ele. É estar com as suas intenções de coração diariamente, sempre projetada para o coração de Deus, para colocar um sorriso no rosto de Deus. Essa é a nossa busca prioritária. Então, apacentar com alimento espiritual. Nunca libere uma palavra, por pior que a pessoa esteja, de derrota. Jesus nunca fez isso. Por pior que o cenário fosse, por pior que a situação fosse, quando ele chegava, ele sempre tinha uma palavra de ânimo. Jairo, não temas, crê somente. A multidão falava contra. 12 homens partem para uma terra, uma promessa, não uma promessa humana, uma promessa de Deus. 10 voltam e conseguem contaminar milhões de pessoas contra Deus. Quem somos nós, irmãos? Nós somos do time dos 10 ou dos 2? Eu já vi gente falar assim, irmão, esquece isso, imagina a crise aí fora, imagina, irmão, não vai dar certo. Que é isso, irmãos? Vai dar certo, desde que ele esteja realizando tudo dentro da palavra de Deus, não enganando, não corrompendo, não mentindo, tudo vai dar certo. Tem um autolanche em Campinas, que hoje é famosérrimo, vou guardar o nome para, enfim. Esse menino, há muitos anos atrás, subiu numa igreja que eu frequentava e foi falar com o pastor que ele tinha intenção de abrir um pequeno, lá atrás era um pequeno carrinho. E o pastor falou, mano, esquece. Porque, puxa, tem tanto já em Campinas, enfim. Quando ele desceu do púlpito, ele foi contar essa história para um outro amigo dele. Pô, o pastor me desanimou, chateado. O cara falou, não, irmão, desanima não. Você tem Deus, você confia em Deus? Vai. Hoje ele é o maior casa de lanche em Campinas. E é crente até hoje. Nós somos responsáveis. Nós temos a preciosidade da palavra de Deus. Então o pastor, eu estou abrindo um leque, irmãos, para não ficar só no pastor, porque nós somos pastores de nós mesmos, da sua casa, do seu trabalho, da sua palavra, da sua intenção. Você é responsável por trazer alimento espiritual para você lá na sua casa. E a Bíblia é poderosa. Hoje eu comecei a estudar Jó, e quantas vezes eu li Jó, e quantas coisas desapercebidas passaram, que eu falei, meu Deus, a Bíblia é perfeita, é alimento novo a cada dia. Então, não só o pastor, mas como em especial estamos falando sobre a forma de governo da igreja, então o pastor, a pessoa pastoral tem que apacentar a igreja com alimento espiritual, cuidar e proteger o rebanho, dando a ele base, alicerce para que ele vença no seu dia a dia, firmado aonde? Na palavra de Deus, pregando a verdade, pregando aquilo que está escrito. São ordenadas para esse ministério pessoas com reconhecido chamado de Deus, verdadeira capacitação bíblica, sendo comprovada publicamente uma vida de dedicação e compromisso com a obra de Deus. Então aqui são 3, vamos dizer assim, pré-requisitos que a igreja olha, acompanha, observa o obreiro, observa como que a pessoa se comporta, a sua frequência nos cultos, sua forma de falar, sua forma de administrar conflitos, enfim. Então, primeiro, reconhecido chamado de Deus, não é o homem que levanta, que se o homem levantar é tragédia. Amém? Se o homem levantar ou se auto-levantar é tragédia. Então, reconhecido chamado de Deus. E nós conhecemos a árvore pelos frutos.
verdadeira capacitação bíblica, saber o que está explicando, viver o que está explicando, ou pelo menos tentar, essa é a nossa busca diária, viver o evangelho pleno, e publicamente, não é o que você pensa de você, que isso é fácil, é o que os outros pensam de você. Quando a gente vai fazer o crivo lá na sede, a esposa vai junto e chega uma hora que as perguntas são só para elas. Quem é o seu marido lá em casa? Tá? E lá não precisa nem dizer, né, que nós estamos, eles não fazem isso, lógico. Ah, jura, não tem que jurar nada, mas nós sabemos que nós falamos a verdade. Então o que os outros pensam de você? Isso é muito sério. O que as pessoas, vida de dedicação e compromisso público com a obra de Deus. Será que se alguém apontar aqui para você, eu falar assim um dia, olha, ô Zé, o João lá é crente. Hã? Aquele lá? Crente? O que os outros falariam de mim, de você, se nós fôssemos apontados? Vamos usar uma expressão bíblica, o que é que Deus falaria de nós, como ele disse de Jó para Satanás? Amém, irmãos? Publicamente, quem nós somos? Qual é a referência, qual é o legado que nós temos deixar? Então, a nossa igreja tem que ser reconhecido, chamado de Deus, para ser um obreiro, verdadeira capacitação bíblica, saber compreender a Bíblia, explicar a Bíblia, e aqui não precisa ser um profundo conhecedor, é necessário que seja, mas pelo menos viver a essência, a simplicidade da mesma, e publicamente uma vida dedicada à obra de Deus. Quando as 7 cartas são escritas à Ásia, nós vemos lá a expressão ao anjo da igreja. Então entendemos e cremos que o pastor é o anjo da igreja, a quem o Senhor Jesus Cristo elegeu com autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Por isso que é muito importante, quando dentro de um contexto bíblico, obviamente, de um contexto saudável, de um contexto direcionado pelo Espírito Santo, nós precisamos guardar no nosso coração as palavras que são ditas do púlpito. Obviamente que você não consegue guardar às vezes uma mensagem toda, mas uma expressão que o pastor pronunciou bíblica, nós precisamos entender o que Deus faz, os exemplos que estão na palavra de Deus, de vitória, de conquistas, enfim, não foram escritas só porque você lê, não, elas aconteceram e elas acontecem, que Deus não mudou. Deus continua realizando coisas grandes e sobrenaturais. Então, o anjo da igreja tem autoridade espiritual sobre a igreja. Hebreus 13, 17 diz: obedeci a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Outra coisa importante, que embora, como é o caso da nossa igreja, que tem muitos pastores, mas um pastor, que o nosso caso aqui é o pastor Flausilino, é responsável, é o anjo, é aquele que preside toda a igreja. Nós, os outros pastores, somos pastores que o auxiliam e ponto final. Nós somos sujeitos a tudo aquilo que vier do coração do pastor Flausilino, direcionado pelo Espírito Santo. Nós cooperamos com ele. Quem é autoridade espiritual, tanto que quando nós vamos pregar fora, ou quando vamos fazer uma visita, enfim, todos nós reportamos a ele: pastor, recebi um convite da igreja tal, o pastor é tal, o senhor está de acordo? E ele responde, sim ou não. Amém? Nós reportamos a ele onde vamos, aonde estamos andando, quem nos convidou, e assim os outros pastores são pastores auxiliares. 1 Tessalonicenses 5,12: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam.
Então nós temos os pastores auxiliares que cooperam com o pastor para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não pode haver divergências entre o corpo ministerial, entre o corpo de obreiros. Se houver, tem que sentar, tem que conversar, temos que andar todos na mesma direção. Por quê? Porque só existe uma direção, que é a palavra de Deus. Não pode haver divergência. Amém? Todos temos que andar com o mesmo pensamento. E se surgir dúvida na nossa classe lá, o pastor fala: não saia da aula sem dúvida, com dúvida. Pergunte. Não entendi esse texto aqui, enfim. Então nós temos que cooperar, mas no sentido de estar todos caminhando para o mesmo lugar, pensando a mesma coisa, com o mesmo ideal e com o mesmo projeto. Então nós somos responsáveis, pastores auxiliares, para cooperar com o pastor na organização e na forma de governar a igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, pastores e evangelistas são aqueles que, de uma forma geral, assumem o púlpito, ensinam a igreja. Obviamente que existem outras pessoas que ministram a palavra de Deus, mas quando falamos de igreja local, o pastor e evangelista são responsáveis pelo púlpito, por ensinar, por apacentar, por dar alimento espiritual, por visitar, por cuidar, por abençoar, por direcionar, por dar conselhos dentro da palavra de Deus. Em um outro ministério, falamos sobre os pastores e os evangelistas, e outros são os presbíteros. Os termos ancião, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento. Atos 20, 17 e 28. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Segundo 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. São aqueles responsáveis para que a igreja tenha um ambiente para que Deus possa operar, para que Deus possa agir. E eles precisam ser estimados por aqueles que eles são, pelos seus frutos, pelos seus comportamentos, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Alguns exemplos, até mesmo os apóstolos apresentam-se às vezes como presbíteros, como ocorreu com Pedro e João. 1 Pedro 5,1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória de Deus. Na verdade, a palavra presbítero, ela quer dizer aqueles que anunciam as boas novas. Terceira, que de João 1,1, o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. E esses cargos, presbíteros, diáconos e cooperadores, são levantados, são apontados pelo pastor local. No nosso caso, nós temos as pessoas que estão como cooperadores, e eles vão se intensificando na obra de Deus, se projetando, e quando o pastor local, o nosso caso, o pastor Flausi, não entender que essas pessoas estão preparadas pelo seu comportamento, pelos seus frutos, pelas suas palavras,
pelas suas frequências nos cultos, pelos seus interesses nas coisas espirituais. Então, o pastor aponta essas pessoas para a nossa igreja sede, e assim é feito todo um crivo, né? Um questionário que é respondido primeiramente por cada um deles individual, depois é feito um crivo, enfim, e essa pessoa é consagrada, é reconhecida pelo ministério de alguém que vai defender o evangelho, de alguém que vai lutar para que o corpo de Cristo cresça, para que a igreja seja uma organização, vamos usar assim um termo pleonástico, uma organização organizada, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Deus, para que Ele começasse toda a sua criação, Ele deixou tudo bagunçado. Foi isso que Ele fez? Não. Então, desde o princípio, Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Nós, obreiros, e vamos estender isso para os membros, somos responsáveis por manter a igreja, agora a igreja como organização, totalmente concernente, totalmente direcionada, totalmente moldada pela palavra de Deus. Aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, com amor, com carinho, com a presença do Espírito Santo, precisa ser tratada. E nós somos responsáveis por isso, porque às vezes os pastores não conseguem entender, não conseguem ter toda a amplitude da igreja. E você, às vezes, como um membro, está vendo algo que no seu coração chega no pastor com amor, com carinho. Ele vai te explicar o porquê que é assim, ou vai falar, puxa vida, eu não tinha visto por esse ângulo. Amém, irmãos? Nós somos responsáveis por isso, por cuidar do corpo de Cristo. Então, em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais e eles são consagrados ou separados nas igrejas locais. Nós temos aí vários irmãos que estão se projetando para tal, estão fazendo lá as prerrogativas que a igreja sede pede, o CFO, os cursos de obreiro, enfim, para que eles não cheguem por chegar. Amém? Não concluem por concluir, e depois saem fazendo tudo errado e desestruturando o corpo de Cristo. Não, tem que chegar sabendo. Inclusive, o Douglas até me trouxe hoje um dos livros, que eu vou ler, está aqui, ó, Ética Cristã. Essa aqui foi uma das lições que eles tiveram no curso que eles estão fazendo para se tornarem obreiros. Tem que entender, tem que saber o reino, o que o reino precisa, o que eu preciso fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Repito, nós estamos lidando com almas, e é necessário que saibamos o que nós estamos fazendo. 1 Timóteo 5:19 fala, não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Olha a seriedade do ministro, do ministério dos presbíteros. 1 Timóteo 3:2-3, observamos os requisitos bíblicos para o exercício desse importante cargo eclesiástico. O versículo diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Aqui ele dá algumas qualificações para que a pessoa seja projetada para tal. Irrepreensível, que não tem uma vida desvairada, que fica sofrendo toda vez repreensão, não. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Isso significa uma vida irrepreensível, casamento exemplar, temperança, equilíbrio, idoneidade, sobriedade, modéstia, hospitalidade, capacidade e habilidade para o ensino, ausência de vícios, e aqui não é só vício de bebida e cigarro, existem tantos outros vícios que nós não podemos ter, e um comportamento não espancador, mas moderado e inimigo de
contendas. Acrescenta-se ainda a essas qualificações um dos, ou se não o, que eu, pastor Luciano, julgo o principal para um obreiro. Obreiro, porque no caso é daquilo que nós estamos tratando, mas podemos abrir um leque para toda a nossa vida. Mas isso, eu julgo isso aqui, porque eu vivi isso aqui. Então eu posso dizer de púlpito para você o que eu vou dizer. Eu vivi o que eu vou falar agora. E se isso aqui não for real na vida de um obreiro, nada acontece. Nada flui. E o que é? Acrescenta-se ainda a essas qualificações o bom testemunho familiar. 1 Timóteo 3,4. Que governe bem a sua casa. Que governe bem a sua casa. Igreja começa lá em casa. Tem pastor, ou tem irmãs, ou irmãos, enfim, que tratam os irmãos, pisa daquela porta para dentro, meu Deus, é a pessoa mais doce do planeta Terra. Paz do Senhor, irmão, oh glória. Chega no carro, vai brigando com a esposa, vai xingando os filhos, vai dando péssimo testemunho. Eu vivi isso na minha casa, não tenho vergonha de dizer. Não funciona. E quando ele fala governar bem a sua casa, obviamente que é necessário o governo material, financeiro, pagar as contas, enfim. Mas não é nada disso que ele está dizendo. É governar espiritualmente. É fazer com que o seu lar seja um lar que o Espírito Santo tenha prazer em ficar. Que eu tive épocas da minha casa que o Espírito Santo passava longe. Muito longe. E a gente sofre. E como o pastor nosso ensina, não adianta orar. Tem coisas que não adianta se orar. Você tem que mudar. Você tem que transformar. Então o obreiro, principalmente os obreiros, nós precisamos governar bem espiritualmente a nossa casa. Ensina os outros e lá tudo uma bagunça. Exige aqui e lá nada. Amém, irmão? Isso é muito sério. Governar bem na sua própria casa. E 1 Timóteo 3,6 fala algo também tão importante. E que ele não seja o quê? Não neófito. Por isso que existem os cursos. A pessoa ter base, alicerce. Por que tem isso aqui? Porque durante esse estudo, durante o curso, a pessoa fala, puxa vida, para mim não serve, eu achei que era uma coisa e a outra, é muito difícil isso. Então a pessoa tem a chance, né, pastor Juliano, de não ir, porque se for tem que fazer bem feito e para Deus, não é para o homem. Quantas pessoas começam a faculdade e falam, puxa, não, para, isso não é para mim, e começa a outra. Então os estudos diários é para isso, isso aqui é para isso, o obreiro vai lá, empolgado, eu quero ser pastor, puxa, coisa linda, gostoso pregar, mas tem que ser isso? Ah, é isso? Olha, pô, obrigado, não é para mim. Ou pelo menos por enquanto, a pessoa pode, né? Achou que aquele momento não era e mais para frente ser? Pode. Muito bem colocado, pastor Paulo. Neófito. Isso, a pessoa nova que não tem o conhecimento de nada e que já quer. Isso. E é consagrado, não pode. Vai dar problema. Por isso nós temos que estudar. Até abrindo uma colocação bastante profunda e bastante extrema, até a ida para o céu, viu, irmãos? Por isso que tem o dia a dia nosso. Tem gente que fala assim, quer saber de uma coisa? Que céu nada. Está muito difícil o negócio para o céu, eu vou voltar para a bagunça aí, e vou aí, ó. O dia a dia é para isso, é para te forjar. Porque no céu não é para qualquer um. Tem que ser forjado, lapidado. Tem que se deixar ser transformado. Por isso o dia a dia é nosso. Por isso que vem a falta de alguma coisa. É na falta, a Bíblia fala, ó, eu levei o meu povo para o deserto. Não é para Deus conhecer, é para saber o que o próprio povo tinha que saber o que estava no seu coração. Eu sei o que eu estou falando, irmãos.
Eu blasfemei muito e murmurei muito quando faltavam as coisas em casa. Não tenho vergonha de dizer isso. Hoje não. Eu digo isso há anos atrás. Não anda, patina, está no lodo, não sai do lugar. Não sai. Por isso, o dia a dia, quando a luta vier, a luta veio para te forjar, para você conhecer quem é Deus, para você saber se você está adorando por aquilo que Ele simplesmente faz. Eu quero, você não quer nada, Ele já deu tudo. Quero mais, sempre mais. Então, o presbítero, e abrindo um leque para a nossa vida, tem que governar bem a sua casa espiritual. Eu, pastor Luciano, sou responsável pela vida espiritual da minha esposa e da minha filha, primeiro. Não, eu venho aqui pregar para vocês e que adianta? Chegar em casa agora, pé de guerra. Não, eu saí de casa abençoado pela minha esposa, fui lá, amor, estou indo para a igreja, ela está lá em casa trabalhando, vai com Deus, amor, Deus te use. Isso, sai em paz. A minha filha que percebeu que eu sempre chego do trabalho de segunda a sexta, e a minha esposa faz o almoço aqui correndo, e a louça fica, eu sempre lavo a louça quando eu chego. E a minha filha que percebeu que eu cheguei gripado, muito ruim, fui deitar, falei, filha, eu vou deitar, eu tenho 1 hora ainda, eu estou ruim. Quando eu levantei, minha cozinha estava arrumada. Minha filha percebeu, meu pai não está bem, minha mãe está trabalhando, eu vou fazer a minha parte. A hora que eu olhei para a cozinha, eu falei, meu Deus. Amém. Entendeu? O ambiente pronto, um preocupado com o outro, pensando no bem-estar do outro. Governar bem sua própria casa e não ser neófito, não saber nada, né? Que já querer partir para fazer as coisas sem ter conhecimento de. E algo importante que nós já falamos, para os pastores que também serve, para os presbíteros, e não só para eles, mas para todos nós, além do bom testemunho vindo dos não crentes, 1 Timóteo 3,7, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O que os outros pensam a nosso respeito. E eu encerro com o texto de Tito 1, de 6 a 8, que diz, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo, presbítero, pastor, diácono, cooperador, enfim, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Não é fácil. Nós estamos cuidando de coisas espirituais. A organização, a forma de governo organizacional é necessário, precisa existir, mas ele tem que ser regido por uma consciência de um organismo vivo, que lida com almas, com salvação, com cura, que tira as pessoas das garras de Satanás e as transportam para o reino do Filho do seu amor. Essa é a prioridade da organização chamada igreja, resgatar as vidas das garras do inferno, e é uma organização de natureza espiritual. Amém? Não é fácil não, mas Deus nos dá graça. Como eu disse, quando Deus chama, Ele capacita, Ele orienta, Ele nos dá, olha, você errou aqui, não faz mais isso, e a gente vai nos moldando, porque perfeito aqui na terra só foi um, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e é para Ele que nós olhamos, é a Ele que nós seguimos, e tudo que nós fazemos tem que ser para que eu e você, diminuamos e Ele cresça. Curou? Ele curou. A palavra foi boa, o Espírito Santo é que promoveu isso. E a glória é de Deus, a honra é de Deus,
e o poder de... Então, ore, irmãos, olha a dificuldade. Ore mais pelos pastores, evangelistas e presbíteros. Amém? Porque nós vamos ser cobrados por aquilo que Deus nos deu para apacentar. E repito, o primeiro rebanho que Deus te deu está na sua casa. Esse é o primeiro rebanho que você vai prestar conta para Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse ministério tão lindo que é a tua palavra. É um ministério de renúncia, é um ministério que temos que deixar o Espírito Santo agir, é um ministério que transforma a nossa mente, a nossa capacidade, e só o Espírito Santo tem o poder de perscrutar a nossa mente, o nosso coração, e fazer os ajustes e as transformações necessárias para que o seu nome seja glorificado. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, a andar pela tua palavra, a viver a tua palavra, Senhor. Nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, Senhor, nossa casa, para que nós tenhamos um lar direcionado pela tua palavra, um lar saudável pelo Espírito Santo, Pai. Oh, aleluia! Te louvamos por essa noite, te louvamos pelo teu poder, pelo privilégio de meditar na Escritura Sagrada. É a nossa oração hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.